Todos bem-vindos, já está chegando a galera aí, eu vou startar então aqui para a gente ir eu explicando sobre qual vai ser o nosso assunto dessa live aqui hoje. O assunto dessa live que a gente vai fazer, eu disparei lá nos grupos, é como trabalhar como corretor em um mercado que o cliente está cada vez mais informado do que nós mesmos. No mercado imobiliário hoje a gente sabe que o cliente está cada vez, ele sabe mais que o corretor, muitas vezes, né? O cliente, ele domina mais a questão dos preços, ele domina mais a região, ele conhece mais. Deixa eu ver aqui quem é que tinha mandado uma mensagem. Douglas. Dali, Douglas, belezinha? Bem-vindo. Novo Hamburgo RS, ó, vizinho aqui. Vamos embora. Então, como que a gente faz para... Boa tarde. Gente, inclusive, ó, já deixa eu fazer um acordo aqui com vocês. Se vocês quiserem, ó, só clicar, deixar um comentário aqui embaixo, ó, Rafa, não entendi essa parte, quero saber isso, está acontecendo isso comigo agora, nesse momento. Pode deixar um comentário que durante essa live é uma conversa. Vocês vão mandando e eu vou respondendo também para vocês, conforme vocês vão enviando alguma coisa aí. Beleza? Então, bora lá. Rafa, como que a gente faz para conhecer? Eu recebi muitas vezes, ali, de todas, foram mais de 100 respostas ali, e dentre essas 100 respostas, se repetiu muitas vezes essa questão de, Rafa, como é que eu faço para me destacar em um mercado onde o cliente sabe mais do que eu? Como é que eu faço para conhecer todos os imóveis que eu estou trabalhando? Como é que eu faço para conseguir me destacar nesse mercado ali, ou para ter uma certa autoridade na frente de um cliente que sabe mais do que eu, às vezes, sobre a região que eu estou mostrando para ele, né? E isso daí acontecia comigo também. Aconteceu muitas e muitas vezes comigo, quando eu comecei dentro do mercado imobiliário, onde eu ia mostrar, às vezes, alguns imóveis. Eu estava atuando numa imobiliária bem grande aqui em Porto Alegre, e inúmeras vezes eu mostrei imóveis que eu não conhecia, aquela coisa que daí o corretor chega lá e meio que fica pedindo uma ajuda pro proprietário, né? Pro proprietário, ver se o proprietário apresenta ali o imóvel, porque ele conhece mais do que a gente. E muitas vezes também em regiões que eu não dominava, né? Outros bairros aqui de Porto Alegre que eu não dominava muito bem. E aí acontecia de o cliente me perguntar algo. Ah, Rafa, onde é que tem supermercado aqui perto, ou tem algum mercadinho aqui perto? E eu não sabia, né? Então eu gostaria de iniciar essa live dizendo que resposta que a gente dá nesse caso, né? Quando o cliente sabe mais do que nós e a gente não sabe a resposta certa para dar para ele. E depois eu vou falar sobre como que a gente faz para saber a resposta certa. Como que a gente faz para dominar tudo que a gente precisa dominar para o cliente nunca mais saber mais do que nós, estar sabendo mais do que a gente naquele momento que a gente está lá mostrando um imóvel para ele. Beleza? Douglas, conhecer a região e o produto é muito importante. É muito importante, Douglas, muito. Inclusive na minha imobiliária aqui em Porto Alegre, quando a gente abriu, a gente implantou um formato diferente pelo menos para nós aqui era diferente, não era comum dentro das imobiliárias que eu atuava, esse formato de atendimento que a gente implantou, que era o seguinte: o corretor, ele não precisava fazer plantão dentro da imobiliária. Ele atendia 100% dos clientes, seja cliente que entrou de manhã, de tarde ou de noite, ou quando o corretor estava de férias, não importava. 100% dos clientes que entravam para um imóvel, eles iam para o corretor captador daquele imóvel. E a gente aumentou consideravelmente as vendas em relação a quando a gente tinha aquele atendimento com quem não conhecia o imóvel, né? Então, o que acabou gerando? Muitas vezes o corretor ganhava uma comissão maior. Por quê? Porque ele captou e vendeu o próprio imóvel, né, ali dele, e aumentou consideravelmente as vendas desse corretor ali, porque ele já conhecia, ele estava familiarizado com o proprietário, era uma visita mais suave, mais tranquila, mais sadia ali, né? Não era aquela coisa que todo mundo estava se conhecendo, meio dura, né? Já tinha uma intimidade com o proprietário quando estava mostrando, e ele dominava aquele apartamento ali. Então, como que a gente faz para responder para um cliente comprador ou um inquilino que está visitando um imóvel junto com a gente e a gente não sabe da informação?
Pega essa, pega essa. Quando acontecia comigo, num primeiro momento eu tentava responder algo, né? Eu tentava responder alguma coisa, vou ver, vou testar, vou me informar. E eu percebi que o cliente perdia muito a confiança em mim, né? Então como é que a gente faz, como é que o corretor ganha a confiança de um cliente? Quando o cliente começa a perceber que esse corretor não mente para ele nunca, nunca. Então como é que eu comecei a ganhar a confiança dos clientes mesmo quando eu não sabia a resposta? Quando eu deixei de inventar. Quando eu comecei a responder para ele a verdade, sempre. Por exemplo, Rafa, perto desse apartamento, dessa região aqui, tem algum supermercado ou algum mercadinho, uma padaria? A minha resposta passou a ser, olha, como eu não conheço muito bem essa região aqui, eu não sei, esse imóvel aqui é uma exceção, né? É um imóvel que acabou entrando pra gente, mas não está muito dentro da área que eu estou habituado a atuar. Eu não sei dessa resposta, mas fica tranquilo que agora, quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma pesquisa e vou me informar com os colegas que atuam dentro dessa região aqui. Eu vou te passar todos os pontos de referência aqui que ficam pertinho desse apartamento, desse imóvel aqui. Eu comecei a falar a verdade para os clientes. E quando a gente fala a verdade, a pessoa confia na gente. Inclusive, isso te auxilia no longo prazo. O que vai te auxiliar a dizer até que não sabe, né? O que vai te auxiliar? Quando tu tiver uma negociação e tu precisar falar alguma informação para o proprietário, por exemplo, para o comprador ali, tá? Olha só, o proprietário recebeu outra proposta. Muitos compradores podem julgar esse corretor e dizer assim, ele está falando isso só para me impressionar. Mas se tu já tem um histórico de verdade, a chance desse comprador ter confiança no que tu está falando e tu dizer para ele, olha só, tu sabe, eu jamais iria te pressionar, eu jamais iria te falar uma informação que não fosse verdade. Mas o proprietário acabou recebendo uma outra proposta. Se a gente não acelerar esse nosso processo de compra aqui, talvez tu perca esse imóvel. É minha obrigação te informar sobre isso. Por quê? Porque se tu perder e eu não tiver te avisado, tu vai ficar chateado comigo. Então eu tô te avisando. Então é muito importante que esse comprador, essa pessoa que está sendo atendida por ti, que ela confie no que tu fala para ela. E como é que tu faz para confiar? Nunca mente. Simples, bem simples. E Rafa, e como é que eu faço como corretor para eu dominar tudo o que eu preciso dominar a ponto de eu saber as informações que o cliente está me perguntando? E aí a gente vai entrar num paradigma para muitos corretores atualmente no mercado imobiliário, que quando eu converso, às vezes eu falo isso para alguns, vários discordam de mim. Vários, não, mas daí não dá. Não, mas assim não funciona. E tá tudo certo. É o que eu vivo desde 2015, antes de 2015, desde 2014 mais ou menos, tá? E foi o que me ajudou a estabilizar dentro do mercado imobiliário. Isso me ajuda hoje a conversar com clientes e dizer para eles certo. Inclusive tem um exemplo bem bacana sobre isso, que eu vou falar daqui a pouquinho, que aconteceu comigo, mas isso vai te auxiliar na hora de tu conversar com um cliente que está ali na tua frente. E qual é? A gente não tem como conhecer a cidade inteira. Eu não consigo conhecer todos os bairros e todos os imóveis de Porto Alegre. Eventualmente, se a tua cidade é do interior, ela é menor, talvez tu consiga ter esse domínio por completo da tua cidade. Mas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu não consigo, eu não tenho como. E aí, como que eu comecei a atuar? Eu comecei a me especializar em uma região. Às vezes vem alguns corretores e falam para mim, eu atuo aqui, por exemplo, Moinhos de Vento, Bela Vista e Monserrato. Atuo em 3 bairros, para mim já não tá legal. Qual é a tua especialidade? Minha especialidade é Bela Vista. Show de bola. Vai lá para Bela Vista, bota ali corretora especializada em Bela Vista, sabe? Não é um monte de coisa. No meu caso, hoje, corretora Alphaville. Visita no Alphaville e fala comigo que a gente, domina. Agora, quando eu abri imobiliária, era aqui, era bairro Cidade Baixa. Então, Cidade Baixa, vem falar comigo. Fala comigo que eu vou te ajudar, vou te apresentar. Tu é um corretor que está atuando no Bela Vista e tem um cliente que te pediu Cidade Baixa, cara, ao invés de vir sozinho passar vergonha, lá na família acontece muito isso, tá? Os corretores não vão mais sozinhos lá, eles acabam nos procurando. Eles procuram a gente, cara, aconteceu essa semana passada, a Suelen, tá? Suelen tava com um cliente, captou um cliente que é a dentista dela,
que pediu para ela imóveis no Alphaville. O que a Suelen fez? Ela pegou e disse, tá, tudo bem, deixa para mim que eu vou conseguir um imóvel para ti lá. A Suelen não foi tentar sozinha. Ela veio falar comigo, Rafa, minha dentista está querendo um imóvel no Alphaville, o que tu tem aí? Eu passei para ela os imóveis que eu tinha, ela disse, tá, eu vou organizar para a gente visitar lá o Alphaville com ela. Tu pode me acompanhar nessa visita? Por que a Suelen está fazendo isso? Porque ela sabe que a chance de vender, indo sozinha lá, não conseguindo entrar às vezes no Alphaville porque não conhece o processo de liberação das portarias, não sabendo acompanhar a cliente até a infraestrutura, a cliente perguntando para ela sobre como é que funciona a segurança do Alphaville e ela não sabendo todas as informações. E às vezes o cliente pode até já saber ter visitado com outro corretor e tu passar alguma informação errada. E ela te dizendo, ou tem um amigo lá dentro e tu passa uma informação errada. E aí tu já perde credibilidade com esse cliente. Então, qual é o segredo disso? O segredo é, sou especialista em uma região. Eu tenho foco em uma região. E tu vai ver que no longo prazo, conforme tu começa a ter esse foco em uma região, tu começa a conhecer pessoas dentro dessa região. E quanto mais pessoas tu conhece nessa região, mais as pessoas passam e te abanam. E aí tu tá com um cliente caminhando pelo bairro aqui, e aí tu tá passando na frente do restaurante, e o cara do restaurante abana, ei Rafa, beleza? Ah, beleza. No longo prazo tu ainda vai dizer, ele vendia um imóvel para ele aqui nesse prédio aqui na frente, ó. Tu tá com um cliente do teu lado, e tu começa a mostrar para ele, cara, eu conheço todo mundo aqui nesse bairro, as pessoas desse bairro aqui já compraram um imóvel comigo, ou já venderam um imóvel comigo. E a gente não precisa forçar uma confiança para esse cliente. Esse cliente começa a pensar assim, cara, putz, esse cara aqui, eu confio nesse cara. Por quê? Porque ele não iria estar se expondo aqui se ele tivesse passado a perna no cara do restaurante. Ele não ia estar se expondo num bairro que ele conhece todo mundo, né? Onde as pessoas conhecem a tua vida ali, dependendo. Então, no longo prazo, passear por esse bairro com o cliente caminhando ali, ele começa a, porra, olha só, o Rafa, esse cara domina isso daqui. Porque o cara do restaurante compra com ele, o cara do mercadinho compra com ele, e eu tô falando histórias reais aqui da Cidade Baixa, tá? O dono da ferragem comprou imóvel comigo, o dono do mercadinho comprou imóvel comigo, eu vendi imóvel do dono do restaurante. Deixa eu ver aqui, Rafa, como será a ferida... Como se sara a ferida de um cliente que sentiu que outro corretor ou imobiliária não foi transparente? O cliente fica muito resistente e desconfiado de todos. Vamos lá, Rafa. Como é que a gente sara essa ferida? Cara, como toda ferida precisa de tempo, beleza? De tempo para ser sarada, tá? Mas como é que tu faz para isso acontecer? Cara, tu precisa mostrar para ele com atitudes. Rafa, é que nem assim, ó, por exemplo, às vezes os corretores têm aquela coisa, o cliente vai passar perna em mim, o cliente vai passar perna em mim, o cliente vai passar perna em mim. E eu sou muito diferente disso, eu confio em todos os clientes. Se o cara passar perna em mim, tá tudo certo, tá tudo bem. O meu papel é ser 100%. Se o dele não é, tá tudo bem, o problema é só dele. Agora, chegou um cliente para mim super desconfiado. Como é que eu resolveria? E a gente vai enxergar momentos pra gente apertar um pouco mais essa ferida, tá? Mas o primeiro passo, cara, é tu ir mostrando pra ele cada vez mais, ele te fazendo perguntas e tu mostrando pra ele, cara, dizer pra ele eventualmente que uma pergunta que ele te faz tu não sabe, cara, essa eu não sei, vou ficar te devendo, mas eu posso me informar pra te passar, beleza? Pode ser? Pode ser. Rafael não é qualquer corretor, por quê? Porque o corretor queria me enrolar, ele ia inventar qualquer resposta pra mim. O cara diz que não sabe. É um termômetro, né? O cara tá lá num termômetro, lá na desconfiança. Quando tu fala isso, dá pra confiar um pouquinho nesse corretor aqui, sabe? Aí tu vem e tu lida com ele numa visita, por exemplo, vai mostrar um imóvel pra ele, e tu deixa ele mais à vontade. Tu não força aquela coisa, esse é o melhor imóvel. Porque assim, tem corretores que chegam e todo imóvel que ele mostra é o melhor da cidade. E cara, não existe mentira, balelômetro, esse desconfiômetro aqui, ó. Começa a ir de novo para desconfiança lá, ó, e descendo para desconfiança. Quando tu tá lidando com um corretor assim. Quando tu chega num imóvel, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de um apartamento aqui na Cidade Baixa também.
A gente tinha um apartamento que a gente estava mostrando e ele tinha um problema na cozinha que a proprietária tapava com tapete. Ele tinha dado um problema de filtração, quebraram o chão da cozinha e ficou um buraco na cozinha. E aí tinha aquele tapete ali em cima e ela botava sempre para tapar. Quando a gente mostrava ali, eu digo a gente porque eu mostrei e alguns corretores da minha imobiliária também mostraram, eu sempre dizia para os guris, ó, tem um buraco lá, puxa o tapete e mostra para a pessoa que tem. E aí eu chegava com o cliente lá e dizia, olha só tem um problema aqui nessa cozinha que não dá para ver, mas eu vou mostrar para o senhor. Teve uma infiltração aqui pro apartamento de baixo. Já foi resolvida, já está tudo certo, mas a proprietária acabou não tapando o buraco. E eu puxava o tapete e mostrava para ele. Ó, tá aqui o buraco. Como é que tá o desconfiômetro desse cara? Tá lá na desconfiança. E aí, quando eu mostro para ele, pô, ele já sobe ali uns 50%. Porra, qual é o corretor que vai destapar o buraco que eu jamais veria para mostrar para mim? Esse cara dá para confiar. Entendeu? Então, cara, não existe desconfiança que se sustente a uma surra de verdade. Vai provando para ele que tu fala a verdade com atitudes. Não é dizer, não, pode ficar tranquilo que eu vou falar a verdade para o senhor. Não é falando que eu vou falar a verdade. É mostrando que eu falo a verdade o tempo inteiro. Beleza, Rafa? Acho que eu consegui te dar uma resposta consistente em relação a isso. E vamos lá. E aí, como é que eu vou fazendo para ir criando sendo especialista? É lógico que a gente, eu estou focado numa região agora, mas talvez seja um bairro que eu nunca tenha trabalhado. A gente vai precisar de tempo. A gente vai, tu visitou uma vez um prédio, tu conhece um pouco desse prédio. Tu visitou a segunda, tu já ouviu uma história de uma vizinha, então tu já sabe mais sobre esse prédio. Visitou a terceira vez, agora o porteiro já te conhece. Então já ficou mais fácil de entrar no prédio, ele já abriu a porta para ti sorrindo, te cumprimentando. Então tu vai te tornando especialista nesse prédio. Agora, se tu trabalhar na cidade inteira, talvez tu não repita a visita no prédio, sabe? Então é super importante tu concentrar o teu trabalho. Quanto mais tu trabalha numa região, mais especialista tu vai ficando, menos visitas tu vai precisar fazer para vender um imóvel. É estatística isso. Quando a gente estava trabalhando aqui na Cidade Baixa, qual foi a estatística que a gente conseguiu fazer? Eu mostrava 5 vezes um imóvel, na quinta vez, pelo menos, na média, em 5 visitas, eu vendia aquele imóvel. Eu precisava de 5 clientes para comprar um imóvel. Então, mostrei 5 vezes um apartamento, eu vendo ele. Essa era a estatística. Quando eu estava mostrando um imóvel, por exemplo, pela 7ª vez, eu normalmente puxava, já li ele, cara, vou analisar. Por quê? Porque em 5 não vendeu. Então talvez o preço tenha mudado, talvez o preço não está bem acertadinho, vou olhar aqui como é que estão, vou rever minhas fotos, vou rever o meu anúncio. Por quê? Porque não está dentro da minha estatística, está estranho aqui para mim, entendeu? Então a gente consegue criar esse tipo de estatística, começar a ter esse domínio. Sabe quantos imóveis eu preciso captar para eu conseguir vender um? Quantas visitas eu tenho que fazer para vender aquele imóvel, né? E passando dessa estatística de visitas e de domínio ali de informações do bairro, o que uma vez aconteceu comigo, e se eu não dominasse o bairro que eu estava atuando, eu não conseguiria dar essa resposta para o cliente, né? Uma vez eu estava mostrando um apartamento aqui num prédio aqui, bem pertinho, aqui, seguindo essa avenida onde é o nosso escritório, que o nome é Ilha dos Açores. E aí, ali na Ilha dos Açores, eu estava lá, mostrei um apartamento de 2 dormitórios, que na época estava com preço muito bom. A gente que tinha avaliado o apartamento, ele estava bem dentro, assim, ó, certinho no preço do apartamento. Era 2 dormitórios, acho que era, eu não me confesso que eu não me lembro se era 2 ou 3, tá? Mas se eu não me engano eram 2 dormitórios com vaga de garagem, elevador, salão de festas, portaria 24 horas, num prédio que a localização não é perfeita, não é, mas ele é bem localizado aqui dentro da cidade, né? Ele é bem fácil de chegar no bairro Cidade Baixa, que é um bairro bem popular aqui em Porto Alegre, e no centro histórico. Então, tu tá ali num eixo que tu não precisa de carro para andar. Tudo tu faz a pé, tem um mercado do lado, tem praça perto, tem tudo que tu precisa. E esse apartamento, na época, era 2 dormitórios e ele estava à venda por 280 mil. O preço dele eu me lembro. 280 mil era o preço de apartamento sem vaga de garagem e sem elevador aqui na Cidade Baixa. A proprietária queria uma velocidade na venda e ela nos passou. E eu mostrei esse apartamento para um cliente.
E o cliente, na hora de sair do prédio, talvez na inocência de tentar dar um blefe de negociação e tá tudo certo, eu não julgo ele, tá tudo bem, só que ele tentou blefar com um corretor que tinha conhecimento do que estava fazendo. Ele chegou para mim e me disse o seguinte, eu disse, o preço desse apartamento está muito bom, não existe outro apartamento desse, não, o preço dele está fora. Por que está fora desse? Cara, tem apartamento de 2 dormitórios com uma infraestrutura para nós aqui, é a área de lazer do prédio, tá? Com uma área de lazer muito maior, sabe? Não, com piscina, inclusive, com tudo, por 240 mil. Aí eu peguei, como eu tenho conhecimento do bairro, inclusive, eu sei quais são os prédios que tem piscina aqui na Cidade Baixa. São poucos, hoje talvez já tenham 10, mas na época tinham talvez uns 5 prédios. Porque agora já ficaram outros prédios prontos. Então, tem Spot, hoje tem Artsy, tem um apartamento na José do Patrocínio que eu não me lembro o nome do prédio. Tem... Cara, eu consigo ir te citando os edifícios que tem piscina aqui. E ele me trouxe essa informação da piscina e do preço. Aí eu disse pra ele, olha, eu até entendo, mas aqui na Cidade Baixa nem existe esse prédio que tu tá me falando. Na Cidade Baixa, eu tenho certeza absoluta que não existe esse apartamento. Eu tenho apartamento com piscina aqui na José do Patrocínio, eu tenho na Leme Silva, eu tenho na João Pessoa, que está ficando pronto. Eu tenho apartamentos com piscina, com essa característica de área de lazer que tu me passou, são pouquíssimos aqui dentro da Cidade Baixa. Talvez tu consiga lá na Coronel Massô, lá na Zona Sul, no Cristal, e aí tá tudo certo. Só que daí a localização não é a Cidade Baixa. Então, eu peguei e passei para ele com tranquilidade essa informação. Eu disse, se tiver, me manda, que daí eu falo com o proprietário para a gente igualar esse preço, mas eu tenho certeza que não tem. Então, foi um cliente que, na hora, ele não conseguiu discutir, né? Ele não contrapôs o que eu estava falando. Eu tinha domínio para falar para ele, opa, só para te ficar tranquilo, eu conheço tudo aqui, tá? Fica tranquilo. Foi um apartamento que uma semana depois a gente vendeu para outro cliente, só... quase que era aquela coisa, talvez hoje eu dissesse, olha, com esse valor talvez tu não consiga morar ainda aqui na Cidade Baixa, mas eu posso ver para te passar para um colega que seja especialista, como é que ficaria para ti ali no Cristal, ali na Zona Sul? É tranquilo? É fácil de chegar até o centro? Pode ser? Não, pode ser, vai lá, não tem problema, vou passar para um colega lá. E por que passar para um colega? Porque eu não conheço lá a região, eu sei que tem apartamentos assim, porque o meu sócio morava lá na época, sabe? Então, eu só conseguiria dar essa resposta, um único corretor que conseguiria dar uma resposta como essa, é um corretor que domina o bairro que está atuando. Rafa, um corretor conseguiria te dar uma resposta em uma cidade como Porto Alegre, como essa? Talvez não. Talvez não com esse domínio, com nome aos bois, né? Não dizendo o prédio que tem, qual localização dos prédios que tem. É que nem apartamento de um dormitório com vaga de garagem aqui na Cidade Baixa. Cara, dá pra contar assim, ó, nos dedos o que a gente tem aqui. Então, eu domino o bairro que eu tô, fica tranquilo. Cara, tu tá conversando com o corretor certo. É o corretor que domina o bairro que tá atuando. Então, cara, não tem problema. Esse preço, com certeza, eu não vou conseguir pra ti aqui, tá? Então não adianta eu tentar forçar a barra contigo. Eu não vou conseguir pra ti aqui. Mas se tu quiser, eu posso te passar... Como é que fica outro bairro pra ti? Que outro bairro? Eu posso te indicar um colega que trabalhe bem aquele bairro pra tu atuar. Pode ser? Pode ser. Então, mosca branca de olhos azuis esse produto. Exatamente, Douglas. Exatamente. Mosca branca de olhos azuis. É aquela coisa que, cara, Rafa, não existe. Talvez, a gente sempre existem exceções. Mas eu não trabalho com exceções. Eu trabalho com maioria. Por quê? Para eu vender bem e vender todo mês. Beleza? Então, Rafa, como é que eu faço? Mas eu não trabalho imóvel usado. Eu trabalho imóvel de lançamento. Como é que eu faço? Cara, aqui em Novo Hamburgo não é diferente. Show de bola, Douglas. Show de bola. E como é que eu faço para trabalhar em lançamento desse jeito? Como é que eu vou atuar em lançamento? Meu ex-sócio da imobiliária, antes da gente abrir imobiliária, a gente atuou numa construtora em lançamento. E ele se especializou, a construtora tinha vários lançamentos, vários. Ele se especializou em um produto só. Um produto só. Eu estava ali em vários e ele em um produto só. Ele
ele ganhou como o maior número de vendas do Rio Grande do Sul todo aqui. Ele ganhou vários prêmios da construtora. Ele vendia ali, ó, ele chegou a vender, se eu não me engano, 7 imóveis em um mês nesse prédio. Enquanto eu talvez tivesse vendido um, tentando vender em vários, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, nessa construtora eu não me adaptei, não foi bom para mim. Tanto que depois eu saí dali e fui pro usado. Daí antes eu atuava bem em usado, fui fazer uma aventura a convite dele nessa construtora, e quando eu saí dali eu disse para ele, eu vou abrir imobiliária e vou trabalhar usado. Dele, tá, qual é a tua ideia? Eu vou trabalhar usado na Cidade Baixa, que é meu chão, onde eu sei. Daí ele disse, cara, eu vou junto e vamos abrir junto. Fechou, viramos sócios ali. Então, dali pra frente, olha que maluco, né? Foi em 2015 isso. Em janeiro de 2015 eu vendi um imóvel, fevereiro eu vendi outro, março eu vendi outro. Em algum dos meses eu vendi 2 imóveis, eu não me lembro quando é que foi, mas, cara, foi assim, ó, desde o primeiro mês, com a imobiliária aberta aqui na Cidade Baixa, a gente saiu vendendo, porque domínio do bairro, e eu fui ensinando pra ele, ó, ele me perguntava, ô Dallas, ele me chama de Dallas, né, ô Dallas, cara, eu tô com um cliente que quer um apartamento de 3 dormitórios, assim, assado, com esse tamanho, onde é que tem esse tamanho? Cara, naquele prédio ali os apartamentos são desse tamanho, naquele prédio ali os apartamentos são desse tamanho e naquele ali, sabe? Então, foi de 2009 a 2015 aprendendo tudo isso, e daí em 2015 abri imobiliária e eu já tinha, era quase um corretor de um lançamento específico, né? Aqui no bairro da Cidade Baixa. Valeu, Ivan, tamo junto. Então, no lançamento como é que tu faz? Cara, escolhe um produto. Rafa, não tem como escolher um produto, por quê? Porque esse produto aqui tem poucas unidades e tá tudo certo. Escolhe os produtos semelhantes. Ó, eu tenho esse e esse. Esses 3 lançamentos aqui nessa quadra. E aí tu vai pegar e vai começar a atuar ali, focado naquelas características, tudo muito parecido um com o outro. Tanto que quando a gente começou a imobiliária aqui, qual foi a nossa estratégia de captação de imóveis? Vamos captar imóveis semelhantes, porque vou captar só apartamentos de um dormitório. E aí eu buscava ali apartamentos de um dormitório, e a gente só captava apartamentos de um dormitório. Quando entrava um cliente, eu não tinha uma opção só para ele. Pô, imobiliária nova, com pouco imóvel, sabe? Então, como é que eu fazia? Eu captava ali imóveis de um dormitório, todos bem parecidos, dominava já a região aqui, e quando o cara me perguntava, tá, eu não gostei desse apartamento, tu tem outro? Claro, tem outro sim. Talvez ele achasse, pô, a carteira do Rafael ali de imóveis é bem grande, então eu vou seguir olhando só com ele. Mas não era grande. Eu só tinha captado imóveis com a característica que ele entrou para mim. Então a gente começou a captar exatamente por nichos, assim, ó. Eu só capto imóveis de 2 dormitórios. Tu só capta imóveis de 1 dormitório. O outro só capta imóveis de 3 dormitórios. E a gente foi focando. Poucos imóveis, mas todos semelhantes. E aí eu consegui aproveitar todos os leads que entravam. Beleza? Abrindo também aqui uma dica extra, uma dica bônus. É muito ruim para a vida do corretor aquele corretor que capta um imóvel em Porto Alegre, um imóvel na Zona Norte, um imóvel na Zona Sul. Olha aí o Will, ó. Dário Will, seja bem-vindo aí à nossa live, meu professor. Não tem nada pior para a vida de um corretor do que aquele corretor que capta um imóvel na Zona Sul, um na Zona Norte, um no centro, sabe? E outro lá na Zona Leste da cidade. E aí entra um lead, entra um cliente para aquele imóvel da Zona Sul, ele não tem outro imóvel para mostrar. Então, se tu tem o domínio da tua captação de imóveis, não estou dizendo para tu deixar de captar a indicação de um amigo teu que quer vender e tá tudo certo. Mas captou um imóvel, o teu foco, tu mora no centro, cara, fica captando no centro. Não te esforça para captar em outro lugar. Rafa, mas entrou um lead que está buscando um imóvel na Zona Sul aqui para mim e eu não tenho imóvel na Zona Sul. Qual é o teu colega que atua na Zona Sul? Cara, não perde tempo indo atrás. Divide a comissão e faz parceria e segue usando o teu tempo que resta captando imóveis na região que tu tá. Nada vai acelerar mais as tuas vendas do que esse foco, junto com todos aqueles pilares que eu já falei aqui nas lives e estou falando, inclusive na aula 13 eu vou bater muito nisso, da jornada da fotografia para corretores. Lá eu vou explicar ali, eu estava preparando essa aula aqui e tem uma pergunta ali que é como que eu faço para vender efetivamente imóveis todos os meses. E ali eu vou explicar muito bem esse passo a passo, tá? Eu vou falar muito bem o passo a passo
que, cara, não tem, é potência, não tem como dar errado isso aí. Todo corretor que faz, que eu conheço, que baixa a cabeça e faz exatamente como eu falo ali, vende todos os meses. As exceções são coisas assim, ó, peculiares, que eu citei na live passada. Quando um corretor não tem uma comunicação muito boa com o cliente, ou de repente o corretor ele está falando alguma coisa ali que não está contribuindo para a visita dele, mas daí a gente lida nas exceções com pinça, né, com material cirúrgico e a gente ajusta. Belezinha? Espero que eu tenha contribuído contigo. Se tu não está inscrito ainda na Jornada da Fotografia, não sabe o que é a Jornada da Fotografia para corretores, um evento online gratuito que começou ontem, 3 aulas essa semana, esse evento é fechado só para inscritos. Se tu não está inscrito ainda, agora encerrando essa live aqui, tu já vai ali no link da minha bio, se tu não me segue, já me segue, já vai no link da minha bio, faz a tua inscrição, a aula 1 saiu ontem, tô tendo muito feedback, inclusive tem um post no meu Instagram aqui, que é da aula 1 ali, que foi liberada, dá uma lida ali nos comentários que tem ali, que tu já vai ver que a aula tá muito boa, a galera tá pegando fogo ali, tá curtindo muito mesmo. Fechou? Se tiver alguma dúvida, a hora é agora de me mandar. Espero que eu tenha contribuído contigo aí. Valeu, Douglas, pela presença. Valeu, Will. Valeu, Rodrigo. Todo mundo que esteve presente aí participando da live aqui. Valeu, Ivan. A galera participou hoje bastante aqui da live. Belezinha? Amanhã sai a segunda aula da Jornada da Fotografia. Provavelmente entre 8 e 9 da manhã. Não sei exatamente o horário que está programado sair ali. É uma aula bem bacana. Tá valendo muito a pena assistir. Uma aula onde a gente vai entrar um pouquinho mais adentro ali da parte de fotografia mesmo, e a parte mais prática a gente finaliza essa semana. Fechou? Um abração e até a próxima live.